Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para a gente estudar juntinho um texto da irmã Peck Fonseca, cujo nome é Esquecimento Proposital. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma para cada dia do ano. Ora, quando a gente lê o texto, faz o devocional em cima da porção bíblica recomendada, não tem como, né, irmãos? Nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, nem ajudei a escrever, nem dei ideia nenhuma. Então, o que eu vou fazer? A gente vai ler o texto junto e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Para que tudo corra bem, vamos pedir a bênção do Eterno para o nosso devocional, tá bom? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos mostre aquilo que devemos seguir, aquilo que devemos fazer, como devemos ser fiéis à tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o que tu nos queres mostrar. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 12 até o 15. E diz assim, ó. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. É o irmão Paulo falando, né? Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Amém? Bom, então, a irmã Peggy Fonseca escolheu o versículo 13 para ser o versículo principal aqui do nosso texto, chamado Esquecimento Proposital. E o versículo diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim. Bom, aí ela nos conta a história de Timantes. Ele viveu aproximadamente 400 a.C. e conta-se que ele era um artista grego, muito talentoso, jovem, que estava estudando com um professor famoso. E o Timantes conseguiu pintar um quadro assim maravilhoso, muito fantástico. E ele ficou tão maravilhado com aquilo que ele fez, que ele ficou deslumbrado com a obra e parou de produzir. Passava o tempo todo olhando para o trabalho dele, como era bonito, admirando aquilo que ele tinha feito, né? Até que um dia ele acordou e descobriu que o professor dele tinha feito o quê? Destruído a obra dele. Por quê? O mestre sabia que a pintura estava atrapalhando o progresso do jovem. Isso me lembra também a história da vaquinha. Conta-se que um sábio foi à casa de uma família junto com o discípulo. Chegando lá, eles estavam seminus, pés descalços, miseráveis, famélicos. E aí eles entraram na casa e eles foram conversando. E o mestre disse: como é que vocês fazem para se sustentar, né? Aí a família falou: nós temos uma vaquinha, né? Essa vaquinha produz leite, produz queijo, produz tudo que nós precisamos, iogurte, nós vamos vivendo do que a vaquinha produz. Aí conversaram lá um tempo e aí o mestre, então, se despediu junto com o discípulo e foram embora. E
no caminho eles encontraram a vaquinha. O que que o mestre fez? Pegou a vaquinha e empurrou o precipício abaixo. O discípulo ficou muito indignado. Nossa, como que você fez isso? O único sustento daquela família, você é um monstro. Foi embora e não quis mais saber daquele mestre. Passado muitos anos, aquilo só atormentava a cabeça do discípulo. E ele falou, não, eu vou até a casa daquela família pobre e vou confessar que eu soube que o mestre derrubou a vaquinha deles lá no precipício, mas não falei nada. Aí ele foi chegando próximo, ele falou, será que a casa era essa mesmo? Ficou em dúvida, porque a casa bem arranjada, pintada, um portão bacana. Aí ele falou, vou perguntar da família. Aí ele bateu palma e a família apareceu. E aí ele disse, nossa, que maravilha, eu vim ver como vocês estão. Aí o homem disse, nós estamos muito bem, porque sabe o que aconteceu? Uma fatalidade. Quando vocês foram embora naquele dia, há muitos anos, nós nunca mais vimos a nossa vaquinha. E aí, como não tínhamos sustento, eu arrumei um emprego, minha mulher arrumou um emprego, e fomos trabalhando e conquistando as coisas, e agora estamos aqui, nessa casa confortável, bem vestidos e calçados. Então, o discípulo se despediu, foi embora e pensou como o mestre estava certo, né? Então, às vezes, quando a gente não tem mais nenhuma perspectiva, nós vamos nos mexer para arrumar uma solução para resolver o nosso problema, né? Então, é muito parecida a história de Timantes. Bom, então o que aconteceu? Depois que a obra do Timantes tinha sido destruída, ele continuou pintando e conseguiu ser um grande artista, né? Ele aprendeu que as duras penas, que é impossível ficar só olhando, né, o que a gente fez e progredir ao mesmo tempo. Outra coisa também que a gente precisa aprender é esquecer os nossos fracassos, as coisas que nós fizemos de ruim, os fracassos que fizemos no passado. Porque nós fomos perdoados por Cristo. Se realmente nós nos arrependemos, fomos perdoados por Ele. E viver a vida olhando para trás, vai dar ruim, não é bom. A gente tem que olhar para Jesus Cristo, sempre avançando. Logicamente que o nosso alvo não é realizar coisas assim incríveis, mirabolantes, inesquecíveis, espetaculares, não é nada disso. O nosso alvo é aprender a prosseguir com Deus, ser persistente e avançar, deixando as coisas passadas no tempo que elas ficaram. O que nós fizemos de errado, de ruim, nosso fracasso, ficou para trás e a gente tem que seguir em frente. Agora, imagine se puder um time de futebol que simplesmente descanse nas vitórias que ele conseguiu. Ah, já fomos vencedor e agora que nós somos campeões, a gente não precisa mais treinar. Isso me lembra muito o 7-1 que nós levamos em 2014 da Alemanha. Vocês se lembram disso? Eu creio que foi inesquecível, né, para todos nós. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? O país chamado país de futebol descansou no fato dos seus louros da vitória e achou que não precisaria investir no treinamento, em se organizar para poder vencer a partida, né? Então, já que o Brasil era campeão, não precisava mais treinar, né? Então, a gente pensa assim, que a estratégia é explicar os outros times antes do jogo que a gente foi campeão, que já ganhamos e tá tudo certo. De novo, né, irmão? Qual a chance de um time desse ganhar o campeonato novamente? Nunca, né? Porque se não treinar, se não investir, se não procurar melhorar, vai ser difícil, né? O objetivo deve ser continuar treinando. O campeonato cristão está acontecendo nesse momento. Então, a gente não pode jamais descansar naquilo que a gente já conseguiu e nem ficar olhando para trás daquilo que já perdeu. Nós temos que avançar para frente. O campeonato não acabou. Temos que olhar para Jesus, avançar sempre e nos lembrar. Bola para frente. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Nunca podemos deixar nosso passado
por mais glorioso que tenha sido, atrapalhar o presente e o futuro. A gente não pode se fiar nas glórias do passado. Amém? Bom, vou terminar aqui, deixando o meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que ter propósito em esquecer as coisas e continuar andando avante para Cristo, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para ira, mas para que recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é a seguinte: independente do desafio que você esteja enfrentando, não fica com medo, viu? Não tema não, sabe por quê? Deus já está lá.